Vem comigo fazer essa bolsa linda, maravilhosa, a bolsa Lucy. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a receita dessa bolsa aqui, a bolsa Lucy. E ela recebeu esse nome porque ela vai ser dada de presente a uma amiga do meu esposo que se chama Lucineide. A gente intimamente chama ela de Lucy. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse ponto, gente. Olha que ponto lindo. Me diz aí se esse ponto não pode tranquilamente ser um ponto de uma passadeira, um trilho de mesa, um jogo suplá, uma peseira para sua cama. Gente, esse ponto é belíssimo. Ele pode ser usado até para confecção de roupa. E é tão simples, tão fácil. Você vai amar trabalhar com esse tipo de ponto aí para confeccionar o trabalho que você quiser. Só que eu quero lhe pedir uma coisa. Antes da gente ir diretamente para a receita, não esquece de deixar teu like, tá bom? Deixa o like no vídeo que o vídeo tá merecendo. Agora, partindo para os materiais que eu utilizei, levando aí em consideração esse botão imantado que eu mostrei, mas é só se você achar que é a necessidade, tá, gente? Eu usei a agulha no milímetro 4, barbante, eu também usei fita métrica e esse forro de bolsa que eu já fiz aqui com vocês também. Lembra que foi a primeira coisa que eu fiz na minha máquina de costura? Pois bem, eu decidi começar cobrindo a alça. Gente, essa alça de acrílico tem de vários tamanhos. Eu já vi vários tamanhos. Essa não é bem uma alça, às vezes as pessoas compram por argola, né? Eu que decidi fazer alça com ela. Então, eu comprei duas iguais e eu decidi que eu usaria ela toda coberta. Eu poderia colocar ela sem estar coberta? Poderia, mas eu achei que não ia ficar tão elegante. Sim, gente, essa bolsa é uma criação minha, tá? Por isso que eu batizei ela com o nome de Lucy. E como eu tô dizendo para vocês, eu tô dando outras possibilidades. Vocês podem, tipo, mudar, né? A critério de vocês. Eu decidi cobrir toda porque eu achei que ia ficar mais elegante. Então, eu cubro essa parte todinha da alça com o ponto baixo. Eu tento deixar a pontinha da linha, né, inicial, para depois dar um nozinho, cortar. E no final do tudo, fazer um arremate bonito, legal, com aquela cola que eu sempre uso aqui, que é a Tech Bond. Pode utilizar outra cola também, que é a cola, cola pano, gente. Mas eu sempre prefiro usar a cola Tech Bond, eu acho mais segura. Tá vendo? Eu deixo um pedacinho da linha, vou cobrindo a alça junto com a linha. Depois eu corto o excedente. E essa pontinha que sobra aí, não se preocupa que no final de tudo, ali, quando eu estiver fazendo os acabamentos, cortando todas as linhas, cobrindo todas as linhas, essa linha aí vai desaparecer. O acabamento vai ficar perfeito também, tá certo? E eu vou seguir fazendo o ponto baixo ao redor de toda a argola. E sempre juntando, sabe, gente? É importante também juntar para justamente não ficar folga, né, na argola, para a argola não ficar com aberturas e você vê que ela é de acrílico. Enquanto eu estou fazendo, obviamente vai aparecer, mas eu sempre paro, dou uma juntada para caber o maior número de pontos na argola. Olha aí, já no finalzinho, tá vendo que ela tá toda coberta? Pois bem, eu ainda vou botar aí uns 3 a 4 pontos. Ah, não cabe não, cabe. Com vontade cabe. Pode ter certeza que cabe. Essa parte de cobrir a argola, gente, tem que ser sem miserê de linha, sabe? Porque quanto mais ponto você colocar, mais bonito vai ficar, porque vai ficar realmente preenchido. Ninguém vai ver que por baixo, qual é o material que tá por baixo. Vai ficar assim, caramba, isso foi feito de crochê, tudo foi crochê, entendeu? Então, quanto mais você investir de ponto aí, melhor. Outra coisa, gente, desculpa que ficou meio desenquadrando às vezes, né? Eu ainda perco um pouco de noção do espaço, de onde eu tenho que puxar a mão. Eu finalizo com um ponto baixíssimo e aí eu corto a linha e deixo um pedacinho solto. Esse pedacinho solto, junto com aquele outro, também vai ser escondido, tá? Eu faço alguns pontos baixíssimos no decorrer das duas alcinhas do ponto baixo, que a gente já tem confeccionado, e vou deixar de fato a linha, né? Um pedacinho solta, como eu falei, a gente vai cortar depois, vai colar, vai dar um remate bonito, vai ficar legal. Pode confiar em mim. Depois de finalizar uma argola, você vai fazer a mesma coisa na outra. Só que aqui eu tava arrumando essa daí bonitinha só para mostrar a vocês o final, como ficou, mas eu já tinha feito as duas. Então agora é só pegar outra argola e correr para o braço. As duas estão prontas para serem usadas na bolsa que será confeccionada. Olha aí a outra.
Também com seu fiapinho pra gente depois, no fim de tudo, dar o acabamento, tá certo? 2 argolas prontas. Agora vamos para outra coisa da bolsa. Eu decidi fazer em segundo passo, né? Ou seja, após as argolas, como se fosse uma gambiarra, sabe? Para colocar o forro. Gente, a gente pode colocar o forro costurando tranquilamente. Mas eu tinha visto no Pinterest essa ideia e eu acho que vai ser bem legal para tentar reproduzir. Então, eu vou trazer a ideia com vocês. A gente precisa de linha e agulha. Coloquei uma linha dupla, ou seja, um fio bem carregado, né? Umas 3 a 4 linhas na mesma agulha. E aí você faz o ponto como se fosse um ponto do alinhavo, mas deixando um espaçozinho em cima, para que quando você for prender o forro, olha aí como eu faço. Passa a linha por dentro e deixa essa casinha aí em cima, ó, acima do meu dedão, tá vendo? Passo a linha novamente por dentro da outra linha que tá costurada, né? Para fazer como se fosse um arremate. E com isso, gente, eu vou fazendo e deixando uma casinha em cima, que é onde a linha da bolsa mesmo, né? A linha da confecção da peça vai pegar e vai prender o forro na bolsa sem necessidade de uma costura, de uma nova costura. Essas alcinhas vão me ajudar a não furar o forro e a também não precisar costurar o forro na bolsa, ou seja, vai suprir a necessidade e vai ficar muito legal. Vocês vão ver o resultado final. Agora vamos ao passo a passo, de fato, dos pontos que nós vamos executar nesse trabalho. Bom, esse trabalho ele inicia com correntes, tá, gente? Seja para fazer um círculo, seja para fazer um trabalho retangular. Por exemplo, você vai fazer um trilho de mesa. É um trabalho retangular, então você vai fazer uma corrente reta, né? Se você vai fazer como eu, uma bolsa, no final você vai fechar e vai fazer um círculo, né? Assim como eu acabei de mostrar para vocês aí agora, ó. Se é para fazer uma bolsa, vai ser o círculo. Se é um trabalho reto, você vai fazer uma trancinha reta. Então, você tem que fazer um número par de correntes. Essa é a única dica que eu posso dizer para vocês agora no início do trabalho. Depois que você faz esse número par de correntes, você anula a última corrente, né, onde está seu ponto, vai para a seguinte e faz um ponto baixíssimo na alcinha dessa corrente, seguido de um meio ponto na próxima alça de corrente. E aí você vai ficar intercalando um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. É um ponto baixíssimo, tá, gente? Não é um ponto baixo. É um ponto baixíssimo seguido de um ponto meio alto. Cada alça da corrente vai receber um ponto diferente. Fiz um ponto alto agora, próxima alça, um ponto baixíssimo. Não é na mesma alça, é no próximo. Ponto baixíssimo. Próxima alça, um ponto meio alto. E eu vou fazer isso durante toda a corrente, toda a carreirinha da corrente, que é o nosso início de trabalho. Seja circular, seja reto, eu vou fazer isso, tá certo? Cheguei no final. Se o trabalho fosse circular e eu tivesse fazendo como eu fiz a minha bolsa, tem um macetezinho aí, que é assim, você tem que puxar uma correntinha, virar o trabalho ao contrário e recomeçar ao inverso. Vocês vão ver quando eu estiver mostrando na bolsa, tá, gente? Mas como eu estou mostrando para vocês um trabalho reto, um trabalho retangular, então você faz o mesmo ponto, né, a mesma correntinha, e vai para o ponto seguinte, para a alça seguinte com o meio ponto. Aí segue novamente a mesma coisa, só que agora você pega 2 alças. As 2 alças você faz um meio ponto alto. Nas próximas 2 alças você faz um ponto baixíssimo. Sempre a mesma coisa, você não vai ter diferença. O trabalho é esse do início ao fim. Até o final, você vai fazer ponto meio alto, pegando as 2 alcinhas. Próximas 2 alcinhas, um ponto baixíssimo. O trabalho em si, ele vai mostrar para você onde você tem que enfiar a agulha. É muito intuitivo, é muito fácil de fazer esse ponto. E ele vai dar essa característica de ondinha, de relevo, que vocês viram no início lá da bolsa, e vocês vão ter a oportunidade de ver novamente, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Eu tô só confeccionando um pouco mais, para que fique claro, para que vocês consigam perceber as diferenças, né, de tamanho de ponto e como eles ficam bonitos. Somente essa misturinha de ponto baixíssimo com ponto meio alto. Olha aí, tá vendo, gente? Agora eu vou mostrar para vocês na bolsa. Como eu disse para vocês, a bolsa eu fiz circular. Então, quando a gente termina, tem que virar o avesso para continuar.
Como eu tinha fechado, antes de mostrar para vocês fechando, eu vou desmanchar um pouquinho, tá certo? Aí vou voltar para o lado anterior, né? Vou desvirar aqui rapidinho. Vou desmanchar só alguns pontos, só para vocês terem realmente a certeza de como a gente faz quando o trabalho é circular. Então, desmanchei alguns. E aí, eu vou dar continuidade, ó. Um meio ponto alto, que foi o último que eu desmanchei agora. Nas próximas duas alças, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo para... Eu tinha pego só uma alça, agora eu peguei as duas. Para finalizar a carreira, aí faço uma trancinha, né, uma correntinha, e não vou continuar aí. Eu vou virar o trabalho para continuar agora no sentido avesso. É como se eu estivesse indo e voltando com o trabalho reto. E aí, gente, eu vou repetir a mesma coisa. Um ponto maior, eu quero dizer 3 pontos, porque a gente fica com 3 na agulha, não. Um meio ponto alto nas correntinhas, nas alças seguintes, um meio ponto, aí depois sigo com um ponto baixíssimo e vou fazer isso durante toda a carreira. Tem dificuldade, gente? Me diga se tem dificuldade. Eu achei facílimo de fazer. E essa jogada de meio ponto com ponto baixíssimo, tipo, fica muito bonito. Fica um detalhe muito legal na bolsa. Eu vou fazer o fechamento de novo para que vocês possam ver. 3, né? No caso, meio ponto alto. E depois disso, finalizo, né? Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Se eu fosse continuar agora, o que era que eu ia fazer, meus amores? Virar o trabalho, né? Isso, fazer um ponto aí, uma trancinha, que é uma corrente, no caso, e virar o trabalho. Tem dificuldade? Não tem, né? Vocês aprenderam. Tanto a fazer a amostra reta, como a fazer a amostra circular, não foi não? Esse tamanho dessa bolsa, por isso que eu precisei da fita métrica, porque eu fiz referente ao tamanho do forro. O forro já tinha. Então, eu fiz apenas referente ao tamanho do forro, tá certo, gente? Eu vou crescer o número de carreiras aí, que seja de acordo ao tamanho daquele forro, beleza? Vou continuar e vou mostrar para vocês daqui a pouco o trabalho um pouco mais andado. Pronto, amores, agora que eu já atingi o tamanho que eu gostaria da bolsa, eu vou fechar a parte de baixo dela. Eu poderia fechar com ponto baixíssimo. Quem me acompanha no canal sabe que eu gosto muito de fechar com ponto baixíssimo. Mas essa bolsa, especialmente, eu decidi fechar com alinhavo mesmo, do barbante. Então, eu vou usar uma agulha de tapeçaria aqui, bem daquelas assim, baratinhas, que é aquelas de plástico, né? Porque a agulha de tapeceiro mesmo, ela é de metal. Mas tem essas aqui que quebra o galho. A minha, por exemplo, verde-limão, quebra um galhinho. Então, eu decidi fechar com alinhavo. Parto um pedaço de linha, faço um nozinho com as duas pontas, corto bem rente ao nó e vou começar a costurar o fundo da bolsa como quem está costurando qualquer pano, né? O alinhavo é justamente esse, é como se fosse uma costura de pano. E aí eu vou unir as duas partes de baixo do círculo para fechar o fundo da bolsa, sem muita dificuldade, gente, não tem mistério nenhum. Do mesmo jeito que eu pegaria as duas alcinhas para fazer o ponto baixíssimo e assim costurar, juntar as duas partes, eu vou fazer com essa agulha de tapeceiro. Eu vou prender aí no cantinho, o ponto inicial, e vou pegar as duas alcinhas para poder começar juntando um lado com o outro. Duas alcinhas de um lado, duas alcinhas de outro, e assim juntar a peça. Vou até o final fazendo justamente esse mesmo movimento, que é o movimento do alinhavo. Não tem dificuldade para esse tipo de trabalho, para fechar esse tipo de trabalho dessa forma, tá certo? Eu estou justamente tentando ensinar para vocês a forma mais fácil para que vocês possam reproduzir tranquilamente, mesmo se você seja uma pessoa que está começando crochê agora. Sou iniciante, quero fazer uma bolsa simples para mim. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você consegue reproduzir essa bolsa tranquilamente. Quem sabe até ficar até mais bonita do que a minha, né? Quem sabe? Eu confio no seu potencial, e você? Pois bem, meus amores, terminando o alinhavo, desviro a bolsa, porque esse vai ser o lado de fora. A parte costurada vai ficar para dentro, né? O acabamento. Arrumo bem direitinho o fundo da bolsa para ficar reto, para ficar legal.
E a próxima coisa que eu decidi para fazer nessa bolsa, ou seja, seguindo o passo a passo, vai ser a colocação das alças. Exatamente, eu não vou colocar o forro primeiro não, o forro ainda tá ali, ó, guardando pra gente colocar, certo? Eu vou primeiro colocar as alças, eu vou marcar o local exato e vou colocar as alças. Antes de colocar as alças, a gente vai fazer aquele acabamento que eu tinha prometido para vocês, que é com cola Tec Bond. A gente coloca a cola, fixa, corta o pontinho da linha ali, né? O restinho da linha que tá sobrando, para o negócio ficar bem bonitinho. Faço esse acabamento nas duas alças, tá certo, gente? E depois eu vou colocando as alças, aí sim, com ponto baixíssimo. Selminha, poderia utilizar a agulha de tapeceiro nessa hora aí para fazer um acabamento mais fácil, mais rápido? Sim, meu amor, poderia utilizar, fica até mais fácil mesmo. Só que eu gostaria que esse acabamento aí ficasse com o acabamento do ponto, sabe? Então, para fazer assim, com a agulha de tapeceiro, talvez dê até mais trabalho. Com o ponto fica mais fácil. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, juntando a alça e a bolsa. Vocês vão ver que eu pego a linha bem de baixo. Vou tentar mostrar para vocês agora. Eu introduzo a agulha nos dois tecidos, né? Tanto na parte da alça como na parte da bolsa mesmo. Forço um pouquinho para abrir espaço e pego a linha de lá de baixo. Vocês viram, né? Então fica até mais fácil da linha correr. E eu vou fazer isso durante essa meia lua, né, da alça. Faço dos dois lados, tá? Para aplicar a alça, eu vou ter que fazer o trabalho igual na parte da frente e na parte de trás. Acho que não tem dificuldade para vocês entenderem isso, né, gente? Depois que eu coloco dos dois lados, aí sim é que eu vou me preocupar de fazer a colocação do forro, a fixação do forro. E já a colocação do forro eu faço o seguinte, eu coloco o forro dentro da bolsa, lembrando que eu não tinha finalizado ela, certo? Ajusto o melhor que eu consigo para que o forro fique bem rente ao trabalho. E aí, gente, é onde está o segredo do negócio. Eu fixo com os grampinhos. Olha o meu filho querendo aparecer no vídeo, colocando o carrinho dele aí do lado. Eu fixo com pegadores e vou fazendo os pontos. Toda vez que eu pegar as duas alcinhas, independente do ponto que eu vou fazer, se é o ponto baixíssimo ou se é o ponto meio alto, eu sempre vou pegar junto com as alcinhas aquela bordinha que eu deixei folgada na costura, lembra? É para isso que ela vai servir. E é assim que eu vou fixar o forro na bolsa. Gente, não dá trabalho. Talvez dê trabalho para você fazer os pontinhos se você não tiver muita habilidade. Mas na hora de fixar o forro na bolsa, eu acho que essa foi uma das melhores ideias que eu já vi. E como eu disse a vocês, essa ideia não é minha. Eu vi ela no Pinterest. Mas eu acho que existe material de aviamento que pode também ajudar com isso, sabe? Eu vou procurar. Se eu achar, eu trago para vocês na próxima bolsa que a gente fizer juntas. Mas de início, essa gambiarra, né, vamos dizer assim, supre de fato a necessidade. E eu vou fazendo ao redor da bolsa aqueles pontinhos que nós já tínhamos aprendido. Uma hora é ponto baixíssimo, outra hora é um ponto meio alto. Aí eu fiz um ponto baixo, olha eu corrigindo, tá vendo? Desmanchando para poder corrigir e fazer o ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo, virar um ponto meio alto, tá certo? Eu fiz essa carreira fixando a bolsa, fixando o forro na bolsa. E a próxima carreira eu vou fazer para, tipo, dar uma crescidinha, né? Para ficar um acabamento por dentro mais bonito. Vou mostrar para vocês. Quando eu terminar aí eu não teria que virar a bolsa. Ao invés de fazer isso, eu vou somente fazer a carreira ao contrário. Depois é que eu percebi que eu poderia fazer isso também. Mas é porque trabalhar ao contrário dá um pouco mais de trabalho, né, gente? Dá. Então, eu só fiz apenas dar continuidade desse jeito aí, porque já era realmente o que eu tinha que fazer, né? Eu não tinha mais nada para acrescentar nessa hora. Então, faço o meio ponto, o último meio ponto. Seguida, fecho essa carreira com um ponto baixíssimo. E depois do ponto baixíssimo, a gente agora vai virar o trabalho, como se estivesse virando de fato. E aí, ao invés de seguir com a carreira, eu vou voltar. Tá vendo como eu fui inteligente nessa hora? Porque já tava com as alças, né, gente? Ia ser difícil fazer aquele vira, desvira. Então,
como as alças já fixadas no lugar, eu achei melhor fazer assim. E depois de fazer mais essa outra carreira, eu fiz apenas acabamentos, que foi retirar a linha. E eu vou dividir com vocês esse momento agora, tá certo? Pois bem, finalizando essa carreira agora, já de cortar a linha e tudo mais, eu vou com vocês agora fazer todo o trabalho de acabamento. O que seria o trabalho de acabamento nessa bolsa, meus amores? Seria justamente esconder linha, né? Tirar as perninhas da linha que estão sobrando. Então, eu alinhava um pouquinho delas com a ajuda da agulha de tapeceiro, divido, essa é um barbante de 6 fios, então é 3 para um lado, 3 para o outro. E aí, vou dar aquele nozinho maroto que a gente já faz juntas também. Quem tá aqui no canal já sabe como eu gosto de finalizar, como eu gosto de esconder linhas. Então, faça um nozinho não muito apertado. Faço um segundo nó e aperto um pouquinho. E o terceiro eu aperto de verdade. Então, eu corto as perninhas. Depois do terceiro nó, o terceiro nó que é mais firme, que é mais fixo, eu corto essas duas perninhas que sobram e coloco a cola Tec Bond no pontinho. E assim eu fixo esse arremate e assim eu escondo essas perninhas de linha. Eu vou fazer isso em todas as perninhas de linha que tá sobrando aí na bolsa. E vocês estão vendo que tem algumas, né? E assim eu vou ter o acabamento da bolsa em relação às linhas. Vou mostrar para vocês agora como ela ficou sem essas perninhas de linha, sem nenhuma delas. Lembrando que além do acabamento da linha mesmo, né, da bolsa, eu também tive que fazer os acabamentos das alças, que eu não tinha feito, né? Então, depois de cortar todas as linhas de verdade, a bolsa ficou pronta, meus amores. Esse é o resultado final. Como eu disse para vocês, pode ser colocado o botão imantado. Se você quiser, você pode colocar o botãozinho aí, né, para fazer aquele botão de imã, né, fechar e abrir, ou não. Essa bolsa eu optei para deixar sem botão, tá certo? Eu acho que ela não precisava de botão, não precisava de zíper. As duas alças eram suficientes para manter ela fechadinha, até porque é uma bolsa de mão, não é uma bolsa que você vai carregar a tiracolo, né? E assim, gente, para vocês terem noção de como esse trabalho fica perfeito, ele é muito fechadinho. A ideia de colocar o forro é só um acréscimo. Se você nem quiser colocar forro também não precisa, porque ele realmente é um trabalho fechado. É um trabalho que ficou muito bonito. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam? Por favor, me diga nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todo o nosso material. Aqui tem muita coisa boa para vocês, eu garanto. E que Deus abençoe vocês. Cheiros. Tchau.